Pare agora mesmo e ouça. Se você está vivendo uma guerra invisível dentro da sua própria casa, se aquele que deveria te proteger se tornou seu maior adversário, se a inveja de um pai está destruindo sua vida, então esta oração foi preparada especialmente para você. Pai Celestial, eu venho diante do teu trono com autoridade e poder, porque sei que há uma batalha espiritual feroz acontecendo dentro da minha própria casa. Há uma dor que corta profundo no coração quando aquele que deveria ser minha proteção, meu apoio, se torna fonte de inveja e competição. Senhor, tu sabes o peso que carrego quando sinto que meu próprio pai olha para mim não com amor, mas com olhos de inveja. É uma ferida que sangra em silêncio, porque como explicar ao mundo que dentro do meu lar existe uma guerra que não deveria existir? Como dizer que aquele que me gerou agora me vê como ameaça, como rival, como alguém que precisa ser diminuído para que ele se sinta grande? Deus, tu conheces cada lágrima derramada, cada palavra cortante recebida, cada momento em que precisei me esconder da própria pessoa que deveria me celebrar. Mas eu sei, Senhor, que esta não é uma batalha de carne e sangue. Como está escrito em Efésios 6:12, nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. O inimigo de nossas almas encontrou uma brecha, uma porta de entrada através da inveja, e está usando isso para destruir os laços sagrados da família. Pai, eu reconheço que há forças das trevas operando nesta situação. Há espíritos de inveja, de competição, de ciúme que foram enviados para quebrar a harmonia do meu lar. Eles sussurram mentiras no ouvido daquele que deveria me amar, fazendo-o acreditar que meu crescimento é sua diminuição, que minha vitória é sua derrota. Mas eu declaro hoje que essas mentiras não têm poder sobre minha família. Como Davi clamou no Salmo 109:1-2, eu ergo minha voz a ti. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca enganosa se abriram contra mim. Senhor, não permita que o silêncio tome conta desta situação. Que tua voz seja mais alta que as acusações, mais forte que a inveja, mais poderosa que qualquer força espiritual que tenta dividir minha família. Se você está ouvindo esta oração e sente que essas palavras tocam sua alma, deixe nos comentários de qual estado você está nos acompanhando. Quero que saiba que não está sozinho nesta batalha. Há muitos filhos e filhas que carregam essa mesma dor, essa mesma ferida de não serem compreendidos ou aceitos por aqueles que mais amam. Deus Todo-Poderoso, eu venho com a autoridade que tu me deste como teu filho, como tua filha. Venho coberto pelo sangue de Jesus Cristo, que me deu poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Não vou aceitar que minha família seja destruída por forças espirituais. Não vou permitir que a inveja continue a semear discórdia, onde deveria haver amor. Senhor, tu és o Deus que restaura relacionamentos, que cura feridas profundas, que transforma corações de pedra em corações de carne. Tu és o mesmo Deus que fez José perdoar seus irmãos que o venderam por inveja. Tu és o mesmo Deus que pode tocar o coração do meu pai e remover toda inveja, todo ciúme, toda competição que o inimigo plantou ali. Eu declaro que esta oração não é apenas uma súplica, mas uma declaração de guerra contra as trevas que tentam destruir minha família. Declaro que o poder do Altíssimo está comigo, que seus anjos estão ao meu redor, e que nenhuma arma forjada contra mim e contra minha família prosperará. Esta é a herança dos servos do Senhor, e nossa justiça vem de ti, ó Deus. Senhor, tu conheces a história desde o princípio dos tempos. Tu viste quando Caim olhou para Abel com inveja, quando o coração de um irmão se encheu de ciúme, porque a oferta do outro foi aceita. Tu conheces a dor de José quando seus próprios irmãos o venderam como escravo, porque não suportavam ver os sonhos que tu havias dado a ele. E agora, meu Deus, essa mesma inveja ancestral está tentando se repetir na minha família. É uma ferida que corta mais fundo que qualquer espada, porque vem de onde deveria vir amor. Quando um pai olha para seu filho e, ao invés de orgulho, sente inveja, isso não é natural, Senhor. Isso não vem do coração humano original que tu criaste.
Isso é obra das trevas. É plantação do inimigo que encontrou solo fértil em um coração que se deixou contaminar pelo ciúme. Tu sabes, Pai, como o adversário trabalha. Ele não ataca de frente. Ele se infiltra sutilmente. Ele sussurra no ouvido. Por que seu filho está crescendo mais que você? Por que as pessoas o respeitam mais? Por que ele tem oportunidades que você nunca teve? E cada sussurro é como uma semente venenosa que cresce até se tornar uma árvore de amargura que produz frutos de competição, de diminuição, de sabotagem. Mas eu declaro hoje, com a autoridade que vem do teu trono, que essas sementes diabólicas serão arrancadas pela raiz. Como está escrito no Salmo 109:4, em paga do meu amor me fazem guerra, mas eu oro. Senhor, onde deveria haver amor, há guerra. Onde deveria haver proteção, há competição. Mas eu escolho orar. Escolho buscar tua face. Escolho acreditar que tu podes transformar até o coração mais endurecido. As forças das trevas sabem que a família é o primeiro núcleo que tu criaste para ser fonte de bênção na terra. Por isso elas atacam com tanta fúria os laços sagrados entre pais e filhos. Elas sabem que quando há harmonia na família, há poder para abençoar gerações. Elas sabem que quando um pai abençoa seu filho, isso libera favor divino sobre toda a descendência. Por isso, meu Deus, o inimigo trabalha incansavelmente para plantar inveja onde deveria haver celebração. Ele faz um pai ver o sucesso do filho como uma ameaça ao seu próprio valor. Ele faz um pai sentir que precisa competir com aquele que deveria estar treinando para a vitória. É uma estratégia diabólica para quebrar a corrente de bênçãos que deveria fluir de geração em geração. Se você que está ouvindo reconhece essa dor, se sente que sua história está sendo contada através desta oração, deixe seu nome nos comentários para que possamos incluí-lo em nossa corrente de oração. Não carregue esse peso sozinho. Há poder quando nos unimos em oração e declaramos juntos a vitória sobre as trevas. Senhor, eu reconheço que há principados e potestades operando nesta situação. Há demônios familiares que passam de geração em geração, carregando padrões de inveja, de competição, de destruição dos laços de amor. Eles conhecem as fraquezas da minha linhagem. Eles sabem onde atacar para causar maior estrago. Mas eu declaro que hoje essa corrente será quebrada para sempre. Tu és o Deus que desce até a raiz dos problemas. Tu não apenas curas os sintomas, tu atacas a causa. Tu não apenas resolve o conflito, tu desarmas as forças espirituais que o alimentam. Por isso eu clamo a ti com fé, sabendo que tu podes fazer muito mais abundantemente além daquilo que peço ou penso. Pai Celestial, revela ao meu Pai o que está realmente acontecendo no mundo espiritual. Abre os olhos do entendimento dele para que veja que a verdadeira batalha não é contra mim, mas contra as forças das trevas que querem destruir nossa família. Mostra a ele que eu não sou seu inimigo, que meu crescimento não diminui seu valor, que minha vitória pode ser também a vitória dele quando caminhamos unidos. Agora eu me levanto em autoridade espiritual e declaro que a palavra de Deus tem poder absoluto sobre toda a força das trevas que tenta destruir minha família. Como está escrito em Isaías 55:11, tua palavra não volta vazia, ela cumpre aquilo para que foi enviada. E hoje ela foi enviada para quebrar toda maldição, toda inveja, todo o trabalho espiritual que foi feito contra os laços de amor da minha casa. Senhor, eu tomo o Salmo 109 como espada espiritual e declaro sobre minha situação. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca enganosa se abriram contra mim. Toda palavra de diminuição, toda crítica destrutiva, todo olhar de inveja que meu pai dirigiu contra mim, eu entrego nas tuas mãos para que seja transformado em bênção. Pai Celestial, tu conheces os ciclos viciosos que se repetem em famílias geração após geração. Tu sabes como a inveja se torna uma herança maldita que passa de pai para filho, criando padrões de competição e destruição. Mas eu declaro hoje que essa herança diabólica para aqui, que comigo essa corrente se quebra e se transforma em rio de bênçãos para as próximas gerações. A tua palavra declara em Gálatas 3:13
que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Senhor, toda maldição geracional de inveja que tenta se repetir na minha família, eu a entrego aos pés da cruz de Jesus. Todo padrão de competição entre pais e filhos que vem sendo transmitido através das gerações, eu decreto que seja quebrado agora pelo poder do sangue de Cristo. Se essa oração está tocando você, talvez seja o momento de dar um passo mais firme. Nem tudo se resolve apenas com o tempo. Há situações espirituais que precisam de direção, constância e oração intencional. Por isso criamos uma corrente espiritual de 21 dias, com salmos, orações e passos guiados para quem sente que algo precisa mudar de verdade na vida espiritual e dentro de casa. Está disponível para quem quiser começar hoje. O link está no primeiro comentário fixado. Se você sentir paz e convicção, siga em frente. Estamos caminhando juntos. Meu Deus, eu declaro que os salmos têm poder para quebrar toda a obra das trevas. Quando Davi estava sendo perseguido por aqueles que deveriam protegê-lo, ele não se calou. Ele orou com autoridade. E essas mesmas orações que libertaram Davi têm poder para libertar minha família hoje. Cada versículo é como uma bomba espiritual que explode as fortalezas do inimigo. Senhor, eu tomo o Salmo 109:28 e declaro sobre minha casa: amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Levantem-se eles, mas sejam confundidos. Toda pessoa que foi usada pelo inimigo para semear inveja no coração do meu pai, que seja confundida. Todo trabalho de feitiçaria, todo olho grande, toda inveja direcionada contra mim e minha família, que volte quebrado para quem enviou. Eu reconheço que há momentos em que as próprias pessoas que mais amamos se tornam instrumentos nas mãos do inimigo. Não por maldade, mas por cegueira espiritual. O adversário cega os olhos do entendimento e faz um pai enxergar seu próprio filho como rival, como ameaça, como alguém que precisa ser diminuído. Mas a tua palavra tem poder para remover toda a venda espiritual. Como tu fizeste com Paulo no caminho de Damasco, quando as escamas caíram de seus olhos, eu peço que faças o mesmo com meu pai. Que toda escama de inveja, de ciúme, de competição, caia dos olhos dele agora mesmo, em nome de Jesus Cristo. Pai Celestial, eu não aceito que minha família continue sendo palco de guerra espiritual. Eu não aceito que o lugar que deveria ser meu refúgio continue sendo fonte de dor e conflito. Pela autoridade que tu me deste como teu filho, como tua filha, eu declaro que minha casa será casa de oração, casa de paz, casa de bênção. A tua palavra em Josué 24:15 declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu faço essa mesma declaração profética sobre minha família. Não importa quantas forças das trevas se levantem contra nós. Não importa quantos trabalhos espirituais foram feitos para nos dividir. Eu declaro que minha casa servirá ao Senhor e experimentará sua paz. Agora eu clamo pela proteção sobrenatural do Altíssimo sobre minha vida e sobre minha família. Pai Celestial, como está escrito no Salmo 91:1-2, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Senhor, eu me escondo em Ti e declaro que nenhuma força das trevas pode me tocar. Deus Todo-Poderoso, eu quebro agora toda a amarração espiritual que foi feita contra os laços de amor entre mim e meu Pai. Quebro toda a corrente invisível que o inimigo colocou ao redor do coração dele para impedir que o amor flua livremente. Quebro toda a venda espiritual que foi colocada sobre os olhos dele para que me veja como rival ao invés de filho, como ameaça ao invés de bênção. Em nome de Jesus Cristo, eu quebro todo o pacto diabólico que foi feito contra a minha família. Quebro toda a aliança das trevas que permite que a inveja se estabeleça onde deveria haver amor. Quebro toda a maldição que foi pronunciada contra mim por pessoas que não suportam ver meu crescimento, minha prosperidade e minhas vitórias. Senhor, eu peço que Tu quebres o coração do meu pai, mas não para destruí-lo, e sim para curá-lo. Quebra toda dureza, toda frieza, toda resistência que o impede de me amar como deveria.
Quebra todo orgulho que o impede de reconhecer que errou, que magoou, que deixou o ciúme dominar seu coração. Como tu quebraste o coração de Davi quando ele pecou, quebra o coração dele para que haja arrependimento e restauração. Pai Celestial, eu declaro proteção divina sobre cada palavra que sai da minha boca quando falo com meu Pai. Que eu não retribua mal com mal. Que eu não deixe a dor me fazer reagir com amargura. Protege meu coração de se contaminar com a mesma inveja que habita no coração dele. Que eu seja instrumento de cura e não de guerra. Eu declaro que toda tentativa do inimigo de me fazer desistir da minha família será destruída hoje. Toda sugestão diabólica para que eu me afaste, para que eu desista de lutar pela restauração, para que eu aceite que essa situação não tem solução, eu rejeito agora em nome de Jesus Cristo. Como José perdoou seus irmãos que o venderam por inveja, eu escolho perdoar meu pai por toda a palavra dura, por todo o olhar de ciúme, por toda a atitude que me diminuiu. Mas perdoar não significa aceitar que a situação continue assim. Perdoar significa liberar meu coração para que Deus possa trabalhar com poder total. Senhor, eu peço proteção especial sobre meus sonhos, sobre meus projetos, sobre meus relacionamentos. Que nada do que tu plantaste em minha vida seja destruído pela inveja familiar. Que cada semente de destino que tu colocaste em mim seja protegida por fogo celestial que consome toda a força contrária. Se você está vivendo algo parecido, saiba que não está sozinho nesta batalha. Muitos filhos carregam essa dor silenciosa de não serem compreendidos pelos próprios pais. Mas hoje é dia de libertação. Hoje é dia de quebra. Hoje é dia de vitória. Eu quebro toda a palavra profética negativa que foi falada sobre mim por meu pai nos momentos de inveja. Toda frase como "você não vai conseguir", "você não é capaz", "você nunca vai ser alguém na vida", eu quebro agora e declaro que são mentiras do inferno que não têm poder sobre meu destino. Pai Celestial, eu peço que tu toques no coração do meu pai agora mesmo. Mostra a ele através de sonhos, através de visões, através de circunstâncias, que eu sou bênção e não maldição em sua vida. Mostra a ele que meu sucesso pode ser motivo de orgulho e não de inveja. Mostra a ele que somos uma equipe e não adversários. Eu declaro quebrantamento sobre todo demônio familiar que opera na minha linhagem. Todo espírito de inveja que passou de avô para pai, de pai para filho, eu declaro que sua operação está cancelada na minha geração. Todo padrão diabólico de competição entre pais e filhos que vem se repetindo há gerações, eu decreto que para comigo e com minha descendência. Senhor, eu me coloco como quebra-mar espiritual na minha família. Que toda onda de inveja, de ciúme, de competição se quebre contra a minha oração e se transforme em ondas de amor, de orgulho paternal, de bênção. Que eu seja o ponto de virada na história da minha linhagem. Senhor Deus, agora eu clamo pela restauração completa dos laços de amor em minha família. Tu és o Deus da restauração, o Deus que faz todas as coisas novas. Como está escrito em Joel 2:25, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Pai Celestial, restitua os anos que a inveja consumiu, os momentos de alegria que foram roubados, as celebrações que se transformaram em competição. Meu Deus, eu peço que tu cures as feridas emocionais profundas que se formaram no coração do meu pai. Cura a dor que ele carrega e que o faz enxergar meu crescimento como diminuição do valor dele. Cura os traumas de infância que talvez o façam sentir que precisa competir para ser amado. Cura toda a rejeição que ele viveu e que agora se manifesta como inveja contra seu próprio filho. Senhor, tu conheces a história por trás da inveja. Tu sabes que muitas vezes um pai invejoso é um pai ferido. É um pai que não foi celebrado pelo próprio pai. É um pai que cresceu acreditando que não havia espaço para todos brilharem. Mas hoje, eu decreto cura sobre essas feridas ancestrais que se transformaram em padrões destrutivos. Pai Celestial, eu peço que tu derrames um espírito de arrependimento sobre meu pai. Não um arrependimento que o destrua, mas um arrependimento que o liberte. Que ele reconheça que errou, que magoou, que deixou a inveja dominar onde deveria reinar o amor.
E quando ele se arrepender, Senhor, derrama sobre ele tua misericórdia e perdão completo. Eu declaro que meu pai será transformado de adversário em aliado, de competidor em celebrador, de invejoso em orgulhoso. Declaro que ele será meu maior incentivador, meu maior apoiador, aquele que mais se alegra com minhas vitórias. O mesmo coração que hoje sente inveja, amanhã será o coração que mais se orgulha de mim. Senhor, como já comentaram pessoas de vários estados aqui nos acompanhando, eu sei que esta não é apenas minha batalha. Há filhos em todo o Brasil que carregam essa mesma dor, que lutam contra essa mesma situação. Mas hoje declaramos juntos que esta é a geração da restauração familiar. Pai Celestial, eu peço que Tu removas toda a amargura do meu próprio coração, toda a mágoa acumulada, toda a dor guardada, toda a decepção que se transformou em ressentimento, eu entrego agora nas Tuas mãos. Cura meu coração para que eu possa amar meu Pai mesmo quando Ele não me ama como deveria. Eu declaro restauração sobre nossa comunicação. Que as conversas que hoje terminam em conflito se transformem em momentos de comunhão. Que as palavras que hoje machucam se transformem em palavras que edificam. Que os silêncios frios se transformem em abraços calorosos. Que a distância emocional se transforme em proximidade real. Senhor, eu peço que Tu derrames Teu Espírito Santo sobre nossa casa. Que Sua presença seja tão real que toda a força das trevas tenha que fugir. Que a atmosfera da nossa casa se transforme completamente. Onde havia tensão, que haja paz. Onde havia competição, que haja cooperação. Onde havia inveja, que haja amor genuíno. Pai Celestial, eu oro pela transformação do olhar do meu Pai sobre mim. Que quando Ele me olhar, não veja mais um rival, mas veja a extensão do seu próprio sucesso. Que Ele entenda que meu crescimento é fruto também do investimento que Ele fez em mim. Que Ele perceba que somos uma equipe, não adversários. Eu declaro que meu Pai se tornará profético sobre minha vida. Que Ele falará palavras de bênção, palavras de encorajamento, palavras que impulsionam meu destino ao invés de tentar limitá-lo. Que Ele se tornará canal de bênção paternal sobre minha vida e sobre as gerações que virão de mim. Senhor, restaura também minha confiança na figura paterna. Cura toda a decepção que me faz duvidar se posso confiar no amor de um pai. Restaura minha capacidade de receber amor paternal sem desconfiança, sem medo de ser decepcionado novamente. Que eu possa ser vulnerável novamente, que eu possa acreditar novamente. Eu peço, Pai, que Tu uses nossa restauração como testemunho para outras famílias, que nossa história se torne exemplo de que não importa quão profunda seja a ferida, não importa quão antiga seja a inveja, Teu poder pode restaurar qualquer relacionamento quando há corações dispostos a serem curados. Declaro que nossa família se tornará referência de amor, de unidade, de apoio mútuo, que outros pais e filhos olhem para nós e digam: se Deus restaurou aquela família, pode restaurar a nossa também. Que sejamos instrumento de esperança para famílias que também vivem essa batalha. Agora eu me levanto como guerreiro espiritual e declaro guerra total contra todas as armadilhas que o inimigo armou contra minha família. Em nome de Jesus Cristo, eu confronto diretamente toda a força das trevas que opera através da inveja, do ciúme e da competição familiar. Não há mais tempo para sutilezas. Agora é hora de guerra aberta contra o reino das trevas. Senhor dos exércitos, eu invoco Teu poder militar celestial para destruir toda a fortaleza espiritual que foi construída ao redor do coração do meu Pai. Como está escrito em 2 Coríntios 10:4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Eu uso essas armas agora para derrubar toda a fortaleza de inveja, toda a torre de ciúme, todo o muro de competição que separa nossos corações. Pai Celestial, eu declaro guerra contra todo o trabalho de feitiçaria que foi feito para semear discórdia na minha família. Toda macumba, todo despacho, todo o trabalho espiritual que foi encomendado por pessoas invejosas que não suportam ver nossa união, eu queimo agora no fogo do Espírito Santo. Que todo feitiço volte quebrado para quem enviou, multiplicado por 7 vezes.
Eu quebro toda a amarração espiritual que foi feita nos cemitérios usando nossos nomes, nossos cabelos, nossa roupa, nossa foto. Quebro todo boneco de cera, toda imagem, todo objeto que foi consagrado às trevas para nos prejudicar. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que nenhum trabalho das trevas tem poder sobre minha família. Senhor, eu confronto agora todo demônio familiar que opera na minha linhagem há gerações. Demônio da inveja paterna, eu te confronto. Demônio da competição familiar, eu te expulso. Demônio do ciúme entre pais e filhos, eu te ordeno que saia agora da minha casa e nunca mais volte. Vocês não têm autoridade legal sobre minha família, porque somos cobertos pelo sangue de Jesus. Pai Celestial, eu quebro toda maldição hereditária que permite que pais sintam inveja dos próprios filhos. Quebro toda palavra maldita que foi falada por antepassados e que abriu porta para esse padrão diabólico. Quebro todo pacto ancestral com forças das trevas que permite que a inveja passe de geração em geração como herança maldita. Eu declaro que todo olho grande direcionado contra mim e minha família está sendo queimado agora pelo fogo celestial. Todo olhar de inveja, todo pensamento de ciúme, toda intenção maligna de pessoas que não suportam ver nossa prosperidade, eu decreto que volte quebrado e sem poder contra quem enviou. Senhor, eu quebro toda a ligação psíquica que foi estabelecida entre meu pai e pessoas invejosas que o influenciam negativamente contra mim. Corto toda a corrente espiritual que liga o coração dele a conselheiros malignos que alimentam sua inveja. Quebro toda a aliança diabólica entre ele e pessoas que se alegram quando há conflito na nossa família. Como Josué destruiu os muros de Jericó, eu decreto que os muros de separação entre mim e meu pai estão caindo agora. Como Davi venceu Golias com uma simples pedra, eu declaro que a pedra da minha oração está atingindo em cheio a cabeça de todo gigante espiritual que se levanta contra minha família. Eu corto toda a corrente espiritual que amarra o coração do meu pai às tradições familiares diabólicas. Corto toda ligação com padrões ancestrais de competição, de diminuição, de sabotagem entre pais e filhos. Declaro que essas correntes estão sendo cortadas agora pelo poder da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pai dos exércitos, eu peço que tu envies anjos guerreiros para fazer guerra contra os principados que operam sobre minha região, sobre minha cidade, sobre minha família. Que eles façam guerra no mundo espiritual enquanto eu oro aqui na terra. Que haja sincronismo perfeito entre a guerra celestial e minha oração terrena. Toda pessoa que foi usada como instrumento nas mãos do inimigo para semear inveja no coração do meu pai, eu declaro que sua influência está sendo cortada agora, que ela seja confundida quando tentar falar contra mim, que sua língua se embarace quando tentar semear discórdia, que sua boca se feche quando tentar alimentar a inveja familiar. Senhor, eu estabeleço um cerco de proteção angelical ao redor da minha casa, que anjos guerreiros montem guarda em cada porta, em cada janela, em cada entrada. Que nenhuma força das trevas consiga penetrar em nosso lar. Que nossa casa se torne território ocupado pelo reino de Deus, onde o inimigo não tem direito de entrada. Eu declaro que esta oração está selando nossa vitória no mundo espiritual. O que foi amarrado nas trevas está sendo desatado na luz. O que foi maldito pelos demônios está sendo abençoado pelos anjos. O que foi destruído pela inveja está sendo restaurado pelo amor de Deus. Eu declaro vitória total sobre todas as forças que se levantaram contra minha família. Senhor Deus, a batalha está ganha, a vitória está selada, a libertação está consumada. Como está escrito em 1 João 4,4, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O poder que habita em mim é infinitamente maior que qualquer força de inveja, ciúme ou competição que tenta dividir minha família. Pai Celestial, eu declaro que meu pai está sendo libertado agora de toda a opressão espiritual que o fazia me ver como rival. Os véus estão caindo dos olhos dele. As escamas de inveja estão sendo removidas. E ele está começando a enxergar a verdade. Que eu sou bênção em sua vida. Que meu sucesso é extensão da vitória dele. Que somos aliados e não inimigos.
Eu decreto que o coração do meu pai está sendo transformado neste exato momento. Onde havia dureza, está nascendo ternura. Onde havia competição, está brotando orgulho paternal. Onde havia inveja, está crescendo amor genuíno. O mesmo coração que me rejeitava agora me abraça. O mesmo coração que me diminuía agora me celebra. Senhor, eu declaro que nossa família está entrando numa nova era espiritual. A era da inveja acabou, a era da competição terminou, a era da divisão chegou ao fim. Agora começa a era da unidade, da cooperação, do amor incondicional. Estamos cruzando o mar vermelho da nossa libertação familiar, e as águas da inveja que nos separavam estão se fechando para nunca mais nos dividir. Eu decreto bênção profética sobre meu pai. Declaro que ele se tornará o maior incentivador dos meus sonhos, o maior apoiador dos meus projetos, aquele que mais se orgulha das minhas conquistas. Declaro que ele falará palavras de vida sobre mim, palavras que impulsionam meu destino, palavras que abrem portas no mundo espiritual, para que eu alcance tudo que Deus planejou para a minha vida. Pai Celestial, eu selo agora a restauração completa dos nossos laços familiares. Selo com o sangue de Jesus cada ferida que foi curada, cada mágoa que foi perdoada, cada relacionamento que foi restaurado. Que nenhuma força das trevas consiga abrir novamente as feridas que tu curaste. Que nenhum demônio consiga semear novamente a inveja que foi arrancada pela raiz. Eu declaro que minha família se tornará exemplo de restauração para outras famílias. Nossa história será contada como testemunho do poder transformador de Deus. Outros pais e filhos que vivem conflitos similares olharão para nós e dirão: se Deus restaurou aquela família, também pode restaurar a nossa. Seremos farol de esperança para famílias em guerra espiritual. Senhor, eu estabeleço sobre nossa casa uma atmosfera permanente de amor, paz e harmonia. Declaro que nossa casa será casa de oração, casa de bênção, casa onde o nome de Jesus é exaltado. Que todo visitante que entrar em nosso lar sinta imediatamente a presença de Deus e a atmosfera de amor que reina entre nós. Para todos que estão nos acompanhando nesta oração, deixem seus nomes nos comentários, porque a vitória que Deus está dando para minha família também é vitória para a sua família. Estamos unidos numa mesma corrente de fé, numa mesma declaração profética, numa mesma guerra espiritual. O que Deus está fazendo aqui, Ele também quer fazer na sua casa. Eu decreto que as bênçãos que estão sendo liberadas sobre minha família se multiplicarão pelas próximas gerações. Meus filhos nunca conhecerão inveja paterna. Meus netos crescerão em ambiente de celebração e apoio familiar. A maldição foi quebrada para sempre, e agora só há bênção fluindo de geração em geração. Pai Celestial, eu declaro que meu pai entrará numa nova fase da vida dele, onde ele experimentará a realização plena, onde ele se sentirá completo e valorizado sem precisar competir comigo. Declaro que ele descobrirá seu próprio propósito, seus próprios dons, suas próprias conquistas, e por isso não sentirá mais necessidade de diminuir as minhas. Eu selo esta vitória com autoridade espiritual. Que todo demônio que tentou destruir minha família seja amarrado e expulso agora para o abismo. Que todo o trabalho das trevas que foi feito contra nós seja desfeito e volte quebrado para quem mandou. Que toda maldição pronunciada contra nossa união seja transformada em bênção multiplicada. Senhor, eu declaro que nossa família experimentará milagres visíveis como confirmação desta libertação espiritual. Haverá sinais sobrenaturais, portas abertas, oportunidades multiplicadas, relacionamentos restaurados. O mundo verá que algo poderoso aconteceu na nossa família e dará glória ao teu nome. Esta vitória está selada no mundo espiritual e se manifestará no mundo natural. A inveja dará lugar ao orgulho paternal. A competição se transformará em cooperação, o conflito se tornará comunhão. Nossa família está livre. Nossa família está restaurada. Nossa família está vitoriosa em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, agora eu me prostro diante do teu trono, não apenas como alguém que busca restauração familiar, mas como alguém que reconhece que tu és o único caminho, a única verdade
a única vida. Toda a vitória que conquistamos nesta oração só foi possível porque há um nome que está acima de todo nome. Há um poder que está acima de todo poder. Há um Senhor que reina soberano sobre toda a força das trevas. Jesus, eu reconheço que sem ti nada posso fazer, mas contigo tudo é possível. Tu és aquele que veio para desfazer as obras do diabo. Tu és aquele que tem poder para restaurar relacionamentos destruídos. Tu és aquele que pode transformar um coração de pedra em coração de carne. Se há libertação em minha família hoje, é porque teu sangue tem poder para quebrar toda a cadeia, toda maldição, toda obra das trevas. Meu Salvador, se alguém que está ouvindo esta oração ainda não te entregou completamente a vida, eu convido você agora a fazer isso. Não há salvação em outro nome. Não há poder maior que o nome de Jesus. Não há amor mais perfeito que o amor de Cristo. Ele morreu na cruz para que pudéssemos ter vida abundante, para que pudéssemos ter relacionamentos restaurados, para que pudéssemos viver em vitória sobre as forças das trevas. Jesus, eu entrego minha vida novamente nas tuas mãos. Entrego minha família, meus relacionamentos, meu futuro, meus sonhos. Reconheço que tu és o Senhor de tudo, que tu és aquele que tem o controle absoluto sobre minha história. Tu és meu pastor e nada me faltará. Tu és minha rocha e meu refúgio. Tu és minha força e minha salvação. Pai Celestial, eu agradeço porque sei que esta oração não voltou vazia. Ela cumpriu o propósito para o qual foi enviada. Ela quebrou maldições, restaurou relacionamentos, libertou cativos, trouxe cura e transformação. Cada palavra foi como seta certeira no coração das trevas. Cada declaração foi como martelo que despedaça a rocha da opressão. Senhor Jesus, para todos que estão nos acompanhando nesta jornada de fé, eu oro para que experimentem o mesmo poder transformador que está operando em minha família. Que cada lar seja invadido pela tua presença. Que cada relacionamento familiar seja tocado pelo teu amor. Que cada coração ferido seja curado pela tua graça. Meu Deus, eu declaro que meu pai será completamente transformado pelo poder do teu amor. Que ele se torne não apenas um pai carinhoso, mas um homem de Deus, um servo teu, alguém que busca tua face e vive para a tua glória. Que nossa restauração familiar seja apenas o começo de uma jornada espiritual que o levará a experimentar tua salvação completa. Jesus, eu peço que tu uses nossa família restaurada como instrumento de evangelização, que nossa história seja testemunho do teu poder para aqueles que ainda não te conhecem, que quando as pessoas virem a transformação que aconteceu em nosso lar, elas sejam tocadas a buscar esse mesmo Jesus que opera milagres impossíveis. Senhor, eu selo esta oração com gratidão infinita, gratidão pela vitória conquistada, gratidão pela família restaurada, gratidão pela libertação recebida, mas acima de tudo, gratidão por ter um Salvador que me ama incondicionalmente, que nunca desiste de mim, que luta minhas batalhas e vence todas as guerras em meu favor. Pai Celestial, que esta oração continue ecoando no mundo espiritual muito depois que ela terminar aqui. Que cada palavra continue operando, cada declaração continue se cumprindo, cada quebra continue se manifestando. Que nossa vitória seja duradoura, nossa restauração seja permanente, nossa libertação seja completa. Jesus Cristo, tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tu és o único que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que minha vida e a vida da minha família sejam oferecidas como sacrifício vivo e santo diante do teu altar. Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos, porque sei que tu és fiel para completar a boa obra que começaste. O que tu iniciaste através desta oração, tu mesmo farás prosperar. O que tu plantaste, tu mesmo farás crescer. O que tu restauraste, tu mesmo farás permanecer para sempre. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, aquele que venceu a morte, o inferno e o túmulo, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra,
aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu selo esta oração com fé absoluta na tua fidelidade. Amém.